Jeremias capítulo 43. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, com as quais o Senhor seu Deus lhe havia enviado, para que lhes dissesse todas estas palavras, então falaram a Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para ali habitar. Mas Baruque, filho de Nerias, te incita contra nós, para entregar-nos na mão dos caldeus, para nos matarem, ou para nos levarem cativos para a Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo, à voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes tomou Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos, e a todo o restante de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados, para morarem na terra de Judá. Aos homens e às mulheres e aos meninos e às filhas do rei e a toda a alma que Nebuzaradã, capitão da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. E entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma na tua mão pedras grandes, e esconde-as no barro, no forno que está à entrada da casa de Faraó, em Táfnis, perante os olhos dos homens de Judá. E dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas. E virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. E lançarei fogo às casas dos deuses do Egito, e queimá-los-á, e levá-los-á cativos, e vestir-se-á da terra do Egito, como veste o pastor a sua roupa, e sairá dali em paz. E quebrará as estátuas de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo. Jeremias capítulo 44. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus, habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém, e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação, e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: Ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá,
a fim de não deixardes remanescente algum? Irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entrastes para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esquecestes já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá e as maldades de suas mulheres e as vossas maldades e as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para mal, e para desarraigar a todo o Judá. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão à espada e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até ao maior. À espada e de fome morrerão. E servirão de execração e de espanto, e de maldição e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém não tornarão senão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então tínhamos fartura de pão e andávamos alegres, e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em desolação, e em espanto, e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Porque queimastes incenso, e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei, e nos seus estatutos, e nos seus testemunhos, não andastes. Por isso vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá, que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o cumpristes por vossas mãos, dizendo:
certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e perfeitamente cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: Vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá, que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá que subsistirá a minha palavra ou a sua. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eis que eu darei Faraó Ofra, rei do Egito, na mão de seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Jeremias capítulo 45. A palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro estas palavras da boca de Jeremias, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: Ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido, e não acho descanso. Assim lhe dirás: Isto diz o Senhor: Eis que o que edifiquei eu derrubo, e o que plantei eu arranco, e isso em toda esta terra. E procuras tu grandezas para ti mesmo? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém te darei a tua alma por despojo, em todos os lugares para onde fores. Jeremias capítulo 46. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra os gentios, acerca do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, ao qual feriu Nabucodonosor, rei de Babilônia, no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparai o escudo e o pavês, e chegai-vos para a peleja. Selai os cavalos e montai, cavaleiros, e apresentai-vos com elmos. Limpai as lanças, vestivos de couraças. Por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus valentes estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. Não fuja o ligeiro, e não escape o valente. Para o lado norte, junto à borda do rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e como rios cujas águas se movem, e disse: Subirei, cobrirei a terra, destruirei a cidade e os que nela habitam. Subi, ó cavalos, e estrondeai, ó carros, e saiam os valentes, os etíopes e os do Líbano, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor Deus dos exércitos, dia de vingança para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á
com o sangue deles, porque o Senhor Deus dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, pois já não há cura para ti. As nações ouviram a tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor, porque o valente tropeçou com o valente, e ambos caíram juntos. A palavra que falou o Senhor a Jeremias, o profeta, acerca da vinda de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para ferir a terra do Egito. Anunciai no Egito, e fazei ouvir isto em Migdol. Fazei também ouvi-lo em Nofe, e em Táfnis. Dizei: apresenta-te e prepara-te, porque a espada já devorou o que está ao redor de ti. Porque foram derrubados os teus valentes. Não puderam manter-se firmes, porque o Senhor os abateu. Multiplicou os que tropeçavam, também caíram uns sobre os outros, e disseram: levanta-te, e voltemos ao nosso povo e à terra do nosso nascimento, por causa da espada que oprime. Clamaram ali: Faraó, rei do Egito, é apenas um barulho. Deixou passar o tempo assinalado. Vivo eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, que certamente como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, certamente assim ele virá. Prepara os utensílios para ires ao cativeiro, ó moradora, filha do Egito, porque Nofe será tornada em desolação e será incendiada até que ninguém mais aí more. Bezerra muito formosa é o Egito, mas já vem a destruição, vem do norte. Até os seus mercenários no meio dela são como bezerros cevados, mas também eles viraram as costas, fugiram juntos, não ficaram firmes, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. A sua voz irá como a da serpente, porque marcharão com um exército e virão contra ela com machados, como cortadores de lenha. Cortarão o seu bosque, diz o Senhor, embora seja impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito será envergonhada, será entregue na mão do povo do norte, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eis que eu castigarei a Amon de No, e a Faraó e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó e aos que nele confiam. E os entregarei na mão dos que procuram a sua morte, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos seus servos, mas depois será habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Mas não temas tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, como também a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente.